Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 6. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porque a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado, como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocaustos ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertencia aos 5 governantes. Tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo
A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntavam: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensagens ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Amém? Para refletir. Após sentirem a indignação do Senhor, os príncipes dos filisteus decidiram devolver a arca da aliança. Mas como devolveriam a arca sem ter que enfrentar um confronto direto com Israel? Seus sacerdotes e adivinhadores estabeleceram um plano. Colocariam a arca em um carro puxado por 2 vacas e ao lado da arca enviariam uma oferta em ouro, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, representando o mal por ele sofrido, tanto na pele como na terra. Aquelas vacas foram direto para Bet-Semes, seguindo sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Ao avistarem a arca do Senhor, os israelitas daquela região se alegraram, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela. Os príncipes filisteus, vendo tudo o que sucedeu no mesmo dia, retornaram para Ecrom. Contudo, os homens de Bet-Semes fizeram o que não lhes era permitido fazer. Olharam para dentro da arca do Senhor, e diante do morticínio que se sucedeu, os habitantes de Bet-Semes choraram e lançaram a seguinte indagação: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Então providenciaram para que a arca fosse levada a Quiriate-Jearim. Apesar dos holocaustos e sacrifícios apresentados a Deus, a Bíblia deixa bem claro que o obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Todos nós, quando crianças, ouvíamos a mesma palavra constantemente várias vezes ao dia. Não, garoto, não corra no piso molhado, senão vai cair. Menina, não bata na sua irmã, não toca aí, ou vai se queimar. Mas com certeza cada não desses tinha o objetivo de tão somente nos proteger de consequências ruins. O que dizer então dos nãos de Deus? Por isso que dentre os 10 mandamentos, 8 iniciam com a palavra não. Êxodo 23, 17. Deus jamais diz não para nos castigar, e sim por muito nos amar. Quantos de nós já não caímos por correr em piso molhado? Quantos de nós já não batemos no irmãozinho ou irmãzinha e ficamos de castigo? Quantos de nós já não queimamos nossa mão alguma vez, não por falta de aviso, mas por desobediência mesmo? Era do conhecimento de todos de que não poderiam tocar na arca ou abri-la,
mas a curiosidade os levou à desobediência, assim como aconteceu no Éden. Ao abrirem a arca, assumiram as consequências que Deus já os advertira que sofreriam. Quando sua desobediência era descoberta na infância, o que você faria se pudesse? Se esconderia, não é mesmo? Pois é, o pecado faz isso conosco. O pecado fez isso com Adão e Eva, e chegamos ao ponto de duvidar do real sentido das advertências de Deus. Proteção. O Senhor mesmo nos convida a andar em sua presença todos os dias. Ele nos diz: vinde a mim, Mateus 11:28. Por mais longe que tenhamos ido, o convite de graça do nosso Pai do céu ainda nos está disponível. Jesus está pronto a nos perdoar e a cuidar das feridas da desobediência. Apresente a Deus o teu coração quebrantado e contrito, pois Ele te espera. O não de Deus pode até não te agradar no presente, mas te levará ao futuro que superará infinitamente todos os teus sonhos. Amém?